Seja bem-vindo a mais um programa Impressões. E na edição de hoje nós vamos conversar com o turismólogo, também pós-graduado em turismo, Ferdinando Lucena, que é diretor do Centro de Convenções aqui de João Pessoa. Ferdinando, seja muito bem-vindo aqui à TV Assembleia e ao programa Impressões. Eu quem agradeço a todos os telespectadores da TV Assembleia estar aqui para poder prestar esclarecimentos sobre o complexo do Centro de Convenções de João Pessoa. Nós vamos falar sobre o Centro de Convenções, sobre o turismo da Paraíba, sobre a expansão, a expectativa nesse segmento, mas também vamos falar sobre Ferdinando Lucena. Você é um pessoense da Gema, né? Nascido aqui na cidade de João Pessoa. Como é que foi a tua infância, o início da tua vida aqui na capital da Paraíba? Bem, Cláudia, na verdade eu nasci no mês de maio, exatamente no mês das comunicações, no dia das comunicações, no dia 5 de maio. Nasci em 1979 e fui criado no bairro dos Estados, né? Época em que o bairro era bastante arborizado e nós tínhamos assim uma infância e uma adolescência bem tranquila, né? Até começarmos aí a nossa formação na academia e de lá para cá, com essa intensidade toda, espero que dure por muitos anos. O bairro dos Estados teve, acredito que nessa época da sua infância, muitas festividades de rua, né? Com certeza, inclusive uma delas nasceu quase de frente à minha casa, né? Que era o Forró Jipe. Eu morava ali na Avenida Sergipe e esse São João, nesse período junino, tomava uma grande proporção, a cidade praticamente ia, né? Tinha grandes atrações e era um São João ali bem familiar e que trazia muitas pessoas e nós tínhamos ali um período de junho muito bacana. Nessa época você foi então uma criança que brincava na rua? Com certeza, jogava bola assim como todas as crianças, né? Andava de bicicleta, ou seja, a gente desbravava ali um bairro que para mim era bacana, tinha muitos amigos e os levo até hoje. Bom, seus pais, o que é que fazem? Qual é a origem da tua família? Os meus pais são aqui de João Pessoa, né? Meu pai trabalhou durante muito tempo no Banco do Estado da Paraíba, o Paraiban, né? E minha mãe é odontóloga, atualmente ambos aposentados, tomando de conta agora dos netos. E o teu gosto pelo turismo surgiu de onde? Na verdade, Cláudia, eu iniciei as minhas atividades acadêmicas em 1998, ano que vem já completando aí 2 décadas dentro dessa magnitude que é o turismo, que é a atividade turística, e nasceu exatamente, não é porque eu gosto apenas de viajar, mas por interagir com as pessoas, me comunicar bem com as pessoas, né? Gostar exatamente de poder conhecer algo novo. Então, essa minha paixão pelo turismo começou exatamente quando prestei vestibular, né? no IESP, que inclusive é um complexo que funciona até hoje, né? E a partir daí eu não parei mais. Mas eu queria saber assim, o start. Quer dizer, quando você fez o vestibular, você já sabia qual era o curso que você gostaria de cursar, né, na universidade. Mas na adolescência, algum fato que teve Não, nenhum atenção? fato. Na verdade, quando eu sou da primeira turma do curso de turismo do IESP e assim me chamou bastante a atenção por não ser um curso assim tradicional. Era algo novo. Tinha um mercado todo pela frente. Tinha um mercado todo pela frente, a Paraíba com a sua potencialidade. Né? Ou seja, eu estava ali deslumbrado com essa atividade extremamente importante, que ela é multidisciplinar. Então eu me encontrei nessa atividade exatamente por isso, por me envolver com outras profissões dentro de uma só. Né? Você participou de um momento, então, importantíssimo, né? Quer dizer, você foi pioneiro Sim. na rotina acadêmica da formação dos turismólogos aqui da Paraíba. Você tem contato com o pessoal que integrou essa turma junto com você? Não só com os amigos que terminaram comigo o curso de turismo, mas também com os professores, com diretores da universidade, pessoas em que eu passei um período de formação importante. Inclusive, dentro da própria academia, participei de forma muito intensa do movimento estudantil, sério, organizado,
né? Fundamos o Diretório Central dos Estudantes do IESP, que funciona inclusive até hoje, vários centros acadêmicos. E a minha vida ela foi intensa desde o período da universidade. Então eu tenho muita história para contar, graças a Deus, boas histórias, e que fica exatamente para a posteridade, né? Para a gente poder contar isso, e é uma alegria quando a gente encontra cada amigo que nós tivemos esse contato muito forte dentro da própria universidade. Eu queria resgatar algumas dessas histórias aqui para o Impressões. Nessa rotina acadêmica já existia espaço, já que, como a gente falou, o mercado estava aberto nesse momento em que se estava começando a formar os primeiros turismólogos. Existia uma necessidade muito grande do mercado? Vocês já tiveram a oportunidade de, estando na academia, também estar no mercado? Naquela época, mesmo sendo um curso novo para o paraibano, né, para os estudantes aqui da Paraíba, mas já era uma atividade que já tinha a sua consolidação no mercado nacional. Então estava chegando na Paraíba em 1998, inclusive os cursos de turismo aqui da Paraíba começaram em 1998, em março na Universidade Federal da Paraíba e em setembro no IESP. De lá para cá, muita coisa mudou. Apesar de ser um curso novo, onde tinham muitas interrogações em relação ao mercado de trabalho, à própria ementa do curso, nós tínhamos mais facilidade para encontrar campo de atuação. Hoje em dia se fechou mais, mesmo que com essas operações todas, porque foi exatamente na época em que houve um boom de novos cursos que surgiram na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, onde vários cursos surgiram pelo país. Aqui não foi diferente, e de lá para cá passou-se por uma série de reformulações, né? O curso hoje não existe mais no IESP, existe apenas na Federal, mas naquela época era muito mais fácil, por ser algo novo também, de você conseguir entrar numa empresa exatamente por conta dessa profissionalização que tanto se desejava com a criação do curso. E qual foi a tua primeira experiência profissional como turismólogo? A minha primeira experiência profissional foi no Hotel Xênios, né? Então, há praticamente quase 20 anos, eu, junto com outros colegas, tínhamos um meio de comunicação, um jornalzinho na universidade, onde nós informávamos aos colegas, né? E até para dar visibilidade ao curso e tal, nós conseguimos, a partir desse trabalho, um chamamento por parte do empresariado para poder irmos exatamente fazer estágio nos mais diversos empresas que lidam com o turismo, seja direto ou indiretamente, né? Nesse caso, no meu caso, foi no Hotel Xênios, e lembro muito bem da forma como nós chegamos lá, né? E a partir dessa oportunidade de trabalho, de estágio, eu estou atuando até hoje, eu não tive um dia de férias. Por exemplo, desde que você começou a atuar como estagiário, você nunca ficou desempregado? Exatamente. Claro que isso depende de pessoas para pessoas, né? Na minha família eu não tenho nenhum político, não sou vinculado à política em si, né? Mas de certa forma a gente alçou com muita dificuldade, foi muito suor que a gente conseguiu chegar até onde chegou. Ferdinando, a área do turismo, já se sabe que existe campo, apesar de você ter ressaltado que atualmente anda um pouco fechado, mas é uma atividade que remunera bem? Não, não remunera bem. Você tem que realmente gostar do que você faz, né? Remunera bem se você for um empresário muito bem sucedido, né? Mas não remunera tão bem como as pessoas imaginam. A gente precisa gostar bastante de pessoas e gostar muito do que faz. Você falou há pouco que gosta de viajar. Você já viajou muito e quais as viagens as mais memoráveis na sua vida? Na verdade, a minha atividade em si, de 2008 para cá, é de bastante viagem, porque eu passo boa parte do ano levando a Paraíba para os mais diversos estados do país, para as mais diversas cidades, disputando eventos para que eles aconteçam aqui na capital paraibana. Quer dizer, você vai até os locais para vender o centro de convenções como... E também a cidade, não somente o centro de convenções, mas a cidade como um todo, né? Todo o seu potencial, toda a sua logística, toda a sua infraestrutura para a realização de pequenos, médios e grandes eventos, sejam eles nacionais ou internacionais, né? Então eu já viajei o país inteiro, conheço boa parte da América Latina, conheço uma boa parte da Europa, então a gente tem o turismo me proporcionou isso, porque eu viajo a trabalho,
E às vezes, Cláudio, é algo interessante, porque quando você viaja a lazer, você não sente assim, você não aproveita tanto, porque como eu viajo tanto a trabalho, você deixa de gostar de viajar a lazer. Né? Então, são poucas as oportunidades em que eu viajei exatamente a lazer, muitas delas a trabalho. Mas aí eu queria retomar a pergunta. Dessas viagens todas que você fez, quais as que você mais gostou e por quê? Na verdade, uma das que eu mais gostei foi quando eu tive em Eindhoven, uma cidade do interior da Holanda, onde nós fomos fazer a captação de um congresso extremamente interessante aqui para Paraíba. Em 2013 ocorreu lá e em 2014 ocorreu aqui na Paraíba. Então lá eu tive a oportunidade de ver a tecnologia assim, de ponta funcionando para a humanidade. Né? Então a inteligência artificial, robôs jogando bola, robôs exatamente sendo usados para o melhoramento do ser humano, né? Para combater desastres, combater doenças graves. Então, eu vi essa tecnologia sendo usada para um fim muito importante. Muito bem, nós vamos agora a um breve intervalo, nós voltamos em instantes para continuar a nossa conversa com o Ferdinando Lucena, que é o gestor do Centro de Convenções aqui de João Pessoa. O Impressões está de volta. Hoje o nosso assunto é o turismo da Paraíba, o turismo de negócios, o Centro de Convenções. E nós estamos recebendo o turismólogo Ferdinando Lucena, que é o diretor do Centro de Convenções aqui de João Pessoa. Foi formado na primeira turma de graduação do curso de turismo do IESP e eu queria abordar justamente essa questão da profissionalização. Né? Muita gente fala que ainda carece, o turismo da Paraíba ainda carece de profissionalização. E o que é que representou o curso? Hoje já existe até pós-graduação também em turismo. O que é que mudou no mercado a partir da atenção dada pela academia a esse segmento? Bem, essa profissionalização ela veio exatamente com algumas políticas públicas que foram implementadas no governo federal a partir de 1998, quando foi desmembrado o Ministério do Comércio, Ciência, Tecnologia e Turismo para o Ministério apenas do Turismo e do Esporte. Né? Então, essa profissionalização ela veio exatamente para poder dar sequência a essas políticas públicas que eram colocadas à população pelo governo federal. Né? Depois disso, com a criação do próprio Ministério do Turismo. Né? Então, nós precisávamos ter, o turismo requer de um profissional que, além de multidisciplinar, ele precisa estar preparado para poder lidar com o ser humano, com os sonhos do ser humano. Né? Então, às vezes você passa um bom tempo economizando para poder fazer uma viagem dos sonhos e a gente precisa fazer com que isso aconteça realmente. Né? Então, essa profissionalização existe porque o turismo ele não está vinculado apenas à pessoa, mas também às cidades, né? Aos estados. Então, a gente precisa chegar até a ponta, que é fazer com que o turismo traga e leve esses benefícios que ele tanto trabalha, né, com os profissionais e com a própria população. Então, eu tenho para lhe dizer, Cláudia, que com a academia trabalhando isso, né, a profissionalização, a gente consegue dar um resultado de mais qualidade para o consumidor, para os destinos turísticos. Né? Esse é o verdadeiro interesse que a atividade tem. Né? E hoje, como você falou, inclusive até com pós-graduação. Eu tenho pós-graduação também na Universidade Federal em Turismo e Desenvolvimento, né? E trabalhando mais para poder prestar o melhor desse curso para as pessoas. No que é que tem que diferir o atendimento que é prestado ao cidadão local e ao turista? No que é diferente? Ao turista em relação àquilo que ele procura, é o consumo em si. Né? Tem pessoas que trabalham com agências de viagens, né, fazendo consultoria para o cliente. Para as cidades, por meio dos gestores públicos, que precisam levar as ações para o benefício de todos. Né? Ou seja, várias obras precisam muitas vezes de um parecer técnico, de um turismólogo, para poder o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal implementar para o bem de todos na cidade.
né, a construção de, por exemplo, de um centro de convenções, de um mercado de artesanato, ou seja, de alguma infraestrutura para benefício do bem coletivo. Mas estou tentando colocar no nível do atendimento. No que é que difere o atendimento que deve ser prestado ao turista, por exemplo, num restaurante, num bar, daquele que é prestado ao morador da cidade? Em relação ao serviço, a gente tem que, de certa forma, fazer o melhor pelo consumidor, né? Então, ele espera algo não só do agente de viagens, que pode ser um turismólogo, ou dos serviços da hotelaria, ou do setor de alimentação fora do lar, de transporte, de uma empresa organizadora de evento, tá? Agora, em relação às cidades, é aquilo que eu te falei, né? A gente precisa concretizar, executar as políticas públicas para a população. E aí é de uma forma bem mais abrangente, né? De uma reforma de uma praça até a construção de um grande empreendimento. Como é que começou a tua experiência como gestor público, né? Nós falamos do início da sua carreira na iniciativa privada, mas como é que você foi parar na gestão pública, que você já tem também uma trajetória bem longa? O movimento estudantil, Cláudia, me ampliou muitos horizontes. E assim que eu terminei o curso, né, inclusive no meu período de formação, eu fui estagiário do Sebrae, que trabalha com gestão pública e também com gestão privada, né? Logo em seguida, eu trabalhei na Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Logo em seguida, eu trabalhei na Associação Brasileira de Alimentação Fora do Lar. Até que, em 2005, eu fui convidado para assumir a chefia de gabinete da Secretaria de Turismo da cidade. Então, naquela oportunidade, eu tive uma visão bastante ampliada de como cuidar da cidade, né? De como executar políticas públicas para o benefício da minha cidade e dos meus concidadãos, né? Então, em 2005 eu tive essa oportunidade e fiquei até 2008, quando fui convidado para assumir a gerência executiva de operações do Convention Bureau de João Pessoa, tá? Então, de lá para cá, eu venho trabalhando para poder ampliar as oportunidades de negócios para a nossa Paraíba, de forma muito especial para a cidade de João Pessoa e região, tá? Em 2014, eu fui convidado pelo governo do estado para assumir a gestão do novo centro de convenções, que na verdade coroou todo um trabalho que eu já vinha fazendo ao longo dos últimos anos. Então, uma experiência muito produtiva, na qual eu agradeço a confiança, né, do governador Ricardo Coutinho por, mais uma vez, não só como prefeito, mas como governador, de depositar a confiança nesse profissional, né, que trabalha muito para poder honrar essa confiança toda que foi colocada. O Centro de Convenções ele é considerado por muitos segmentos do turismo como um divisor de águas, porque nós não tínhamos um lugar que pudesse agregar eventos de grande porte, né? O espaço cultural era o maior espaço que nós tínhamos, mas ele, com o crescimento da cidade, ele passou a não ser um empreendimento de grande porte e passou a ser de médio, por exemplo. O que é que mudou, né, na realidade do turismo, em termos de números, por exemplo? Eu sei que vocês dispõem de números. O que é que o Centro de Convenções agregou à realidade turística da Paraíba? Vamos lá. O complexo do Centro de Convenções sempre foi, Cláudia, uma ansiedade da iniciativa privada. E aqui leia-se, né, trade turístico. O nosso trade turístico. O que é o trade turístico? É uma composição de várias entidades empresariais e profissionais que lutam pelo desenvolvimento do setor turístico. Então, durante muitos anos, sempre foi uma necessidade, era a prioridade número 1, termos um centro de convenções. Até que essa ideia foi lançada, porém, consolidada apenas com o início das obras em 2011, quando efetivamente começou, né, a construção desse magnífico empreendimento público. Quantos metros quadrados tem o Centro de Convenções? São mais de 48 mil metros quadrados de área, né? Contando aí com estacionamento, com todos os espaços disponíveis, né? E, na verdade, o Centro de Convenções, Cláudia, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu lutei muito por ele. Porque sou eu que faço o trabalho de prospecção de novas oportunidades por meio dos eventos, né? Então,
Então, o Centro de Convenções, ele não é apenas um divisor de águas, mas para mim, de forma muito particular, uma revolução na economia da Paraíba. Ele movimentou, desde que foi fundado, quanto? Você tem ideia de quanto em recursos já foi movimentado? Olha, em recursos eu precisaria, de certa forma, pegar dados de 2012 até os dias de hoje, né, para poder te passar isso. Mas eu posso dizer que já ultrapassou aí a casa de R$500 bilhão, né, ao longo desses últimos anos. Né, que efetivamente em 2012 foi inaugurado o pavilhão de feiras, em 2013 foi inaugurado o pavilhão de congressos e em 2015, no aniversário da cidade, foi inaugurado o magnífico Teatro Pedra do Reino. Então, de lá para cá, cifras importantes estão sendo injetadas na economia do nosso estado, em especial da nossa cidade. E aí eu vou te falar um pouco mais sobre essas questões em algumas perguntas que você for fazer em relação aos dados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Nós vamos destrinchar melhor a realidade do Centro de Convenções e também continuar falando sobre turismo no Impressões de hoje com Ferdinando Lucena. Impressões está de volta, hoje falando sobre o turismo da Paraíba, e o nosso entrevistado é o diretor do Centro de Convenções de João Pessoa, o turismólogo Ferdinando Lucena. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a realidade turística depois do Centro de Convenções aqui de João Pessoa, que tem eventos já agendados para 2021. Perfeitamente. Cláudia, é importante salientar que o Centro de Convenções de João Pessoa é a maior obra turística, de infraestrutura turística dos últimos 20 anos aqui na Paraíba. Então, a partir dele, vários segmentos econômicos que gravitam em torno do turismo estão sendo fomentados por meio desse importante empreendimento público. Né? Então, os empreendedores, várias empresas estão vindo de fora da Paraíba se instalar aqui, novos empregos sendo gerados, fluxo hoteleiro ampliado, né, durante praticamente todo o ano, porque praticamente a gente não tem mais baixa temporada. Né? A gente tem o turismo de negócios está alavancando. De eventos e negócios, né? A cidade ganhou novos ares, né? E novos números para a economia. E para poder, de certa forma, sintetizar para você o que você colocou, eu trouxe alguns dados relevantes relacionados ao complexo de 2016, comparados a este ano e oportunidades posteriores. Para você ter uma ideia, Cláudia, em 2016, apesar de toda a crise econômica por qual passava o país naquela época, né, foram realizados no Centro de Convenções de João Pessoa mais de 15 eventos associativos de médio e grande porte, sem falar nos eventos corporativos, sem falar nas colações de grau, sem falar em outros eventos que aconteceram no teatro, como grandes nomes da música popular brasileira que passaram por lá. Em 2017, esses eventos realizados no espaço vão praticamente duplicar em relação aos que ocorreram no ano passado. A situação do país, ela sai de um processo de estagnação total e volta a respirar um pouco melhor. Então, esse ano, nós vamos ter no nosso complexo mais de 30 eventos associativos, e inclusive um dos que estão no meu calendário está começando neste mês de junho, agora na primeira quinzena, que é o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, que vai trazer a capital paraibana em torno de 3.500 congressistas e que vai deixar, Cláudia, aqui na nossa cidade, em torno de 8 milhões e 100 mil reais na nossa economia. Isso apenas cifras relacionadas aos turistas que estão ficando aqui durante o período do evento e que trazem os seus acompanhantes e que vão utilizar a hotelaria, que vão utilizar os restaurantes, que vão comprar, que vão se deslocar, ou seja, irriga toda a nossa economia. E eu não computei aqui aqueles fornecedores que, porventura, fazem montagens de estandes, né? A própria decoração, a secretaria, então não foram computados aqui outros serviços e aí a gente ia subir com certeza o impacto econômico que esse evento, por exemplo, vai deixar na cidade.
Nós já temos também agendamento previsto para 2018, vários eventos. Vários eventos, um deles o Congresso Brasileiro de Anatomia. Para 2019, o Congresso Brasileiro de Seguradoras. Para 2020, o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, um congresso médico importantíssimo para mais de 4.000 médicos. 2021, Congresso Brasileiro de Anestesia, para mais de 4.500 médicos. Né? E, para você ter uma ideia, Cláudia, até 2021, nós vamos ter ainda o Congresso Brasileiro de Endoscopia Digestiva, o Congresso Brasileiro de Automática, a 12ª Olimpíada Brasileira da Robótica, o 15º Latin America Robotics Symposiums. Então, um evento vai puxando o outro, o que vai dando credibilidade ao nosso espaço. Entramos efetivamente na rota e na prateleira comercial para a comercialização e atração de grandes eventos. Por falar nesse incremento do turismo, a Paraíba também passou a ser destino regular de um voo que traz argentinos para a capital paraibana. Né? Tem um voo direto, passamos a ter nesse mês de junho, um voo direto Buenos Aires-João Pessoa, João Pessoa-Buenos Aires. O que é que isso pode refletir também no incremento, né? No estímulo ao nosso mercado turístico? Eu posso lhe dizer que esse foi mais um compromisso assumido, né, pelo governo do estado da Paraíba em prol do desenvolvimento turístico do nosso estado. Até então, a gente não tinha voos internacionais regulares. Né? Isso vai fazer com que não apenas os argentinos venham conhecer as nossas paradisíacas praias, né, urbanas e nosso litoral imenso, mas também fazer com que participantes de congressos possam chegar aqui também pelo Cone Sul. Então, nós vamos ter aí, estar ligados aos principais aeroportos do país e a outros aeroportos do sul do país e também de países como Argentina, Uruguai, Chile, ações inclusive já feitas nesses países por uma empresa chamada Viagens Clube, no qual os empresários fazem um trabalho de comercialização turística e de divulgação do destino para esses países sul-americanos. Então, posso lhe dizer que hoje João Pessoa tem uma vantagem competitiva tremenda, que é exatamente dispor desse voo regular, que só agora, com o início das atividades, vão trazer em torno de 1.000 argentinos aqui para Paraíba. Isso já são dados da própria PBTU, que coordena todo esse trabalho de forma magnífica, e aqui eu quero reverenciar o trabalho da Ruth Evelino em relação ao trabalho que ela tem feito junto com os empresários sobre a batuta aí do governador Ricardo Coutinho, que tem colocado não apenas o turismo como uma política de governo, mas uma política de Estado. Pequenos e grandes estabelecimentos pessoenses e paraibanos estão preparados para receber o turista argentino falando espanhol, por exemplo? Olha, esse trabalho de qualificação num outro idioma tem de certa forma, recebido, né, a atenção necessária por meio da FEComércio, através dos cursos de qualificação, né, das escolas de língua estrangeira existentes aqui no estado, né, públicas também, onde os colaboradores da hotelaria, os colaboradores do setor de alimentação fora do lar, que são os impactados diretamente, né, os taxistas, para poder se prepararem não somente para essa oportunidade, mas também para o trabalho que é feito na Europa. Então não é somente o espanhol está aqui exatamente, assim, está bem mais próximo, mas também com o inglês. Então a cidade vem se preparando, né, desde a época que inclusive nós fomos beneficiados, né, porque respingou na Paraíba turistas que vieram provenientes da Copa do Mundo. Sim. João Pessoa foi a única cidade que ficou entre duas sedes, né, Natal e Recife. Então a cidade já vem se preparando com ações aí interligadas, governo do estado, prefeitura municipal, Sebrae, FEComércio e o próprio empresariado também, que precisa colocar o colaborador para poder receber essa qualificação. Ferdinando, quando o Centro de Convenções foi lançado, eu me recordo de que foi dito que a ideia seria ter uma gestão terceirizada. Essa ideia prevalece? Como é que vai ser? Com certeza. O Centro de Convenções é um ambiente,
né, que ele já nasceu com essa proposta do governador Ricardo Coutinho, então a gestão privada, a terceirização do centro. Isso está sendo analisado, isso está sendo encaminhado pela Secretaria de Administração, num grande corpo de trabalho. Eu acredito que em breve o governador já conseguiu destravar o polo turístico Cabo Branco, que é importante porque fica dentro daquela área. Estão se resolvendo algumas pendências relacionadas à questão ambiental, né? E a partir disso o governador vai estar, de certa forma, conduzindo mais essa ação do governo. Será feito então um edital, uma licitação para... Sim, está sendo liderado pela Secretaria de Administração e eu acredito que em breve nós vamos estar tendo informações sobre essa situação. Mas o futuro, o que é que reserva ao Centro de Convenções? Reserva dados importantes, né? Primeiro, a vinda de importantes eventos que nós estamos trabalhando em parceria com o Convention Bureau, em parceria com a BIH, em parceria com a Brasel, dentre outras entidades do turismo, né? E para você ter uma ideia, Cláudia, só com os eventos confirmados até o momento no Centro de Convenções, né, até 2021, a gente está injetando aí mais de 45 milhões na economia da capital, trazendo inúmeros benefícios, né, para a cadeia produtiva. Em 2016, foram captados 25 eventos associativos nacionais e 3 internacionais, até porque esse ano, agora em agosto, nós vamos estar realizando o Congresso Mundial de Luminiscência, né, que vai acontecer pela primeira vez no hemisfério sul do planeta, ou seja, João Pessoa internacionalizando-se como destino. O impacto econômico gerado com os eventos que vão ocorrer esse ano no Centro de Convenções chega a somar mais de 75 milhões de reais, estimulando aí a nossa economia local. Um incremento esse ano em relação ao ano passado em mais de 52%, ou seja, muito mais foram basicamente duplicados todos esses dados, e a perspectiva é que esse ano a gente receba na nossa cidade mais de 40 mil visitantes, só com os congressos que vão ser realizados esse ano no nosso complexo. É um número muito importante e mostra a vitalidade do Centro de Convenções. Ferdinando, muito obrigada pela sua presença, pelas informações aqui ao Impressões. Eu quem agradeço e um abraço a todos os telespectadores do programa Impressões. Bom, e a edição de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos contar com a sua audiência na próxima edição. Até lá!